algumas vezes em alguns congressos, mais particularmente lá no Congresso de Ribeirão Preto, há 2 anos, que eu Isso. pude mais uma vez ouvir suas palavras e também trocarmos um livro, e estou com ele aqui, né? Finitude e Sentido da Vida. E eu estou com o teu aqui. Que legal! Maravilha, aqui com a sua Com dedicatória. com a dedicatória do autor também. Fantástico! Que bom! Poxa, é uma alegria imensa podermos, nesse momento, né, de pandemia, nesse momento de isolamento, lançar a mão dessa ferramenta que é a internet para fazer isso, que a gente nunca tinha feito antes e, de repente, pode ser a primeira de outras vezes, né? É verdade, eu estou levando um banho de internet que eu nunca tive. E à medida que eu vou me pedindo coisas, hoje mesmo, depois que eu, bom, já tinha aprendido o Zoom, já tinha reaprendido a usar o Skype que eu já tinha usado, o Google Meet, eu digo, bom, agora já deu, tu com o Instagram agora está começando, e agora me pediram para um outro, Teams, eu digo, puxa, vou ter que aprender outra coisa. Então, realmente, Exato. está nos exigindo um bocado de aprender coisas que a gente não sabia. Eu não sabia, pelo menos. Não usava. Eu também. O Zoom eu conhecia, mas o Google Meet nunca tinha usado, tive que usar agora também, e é um monte de coisas que a gente tá aprendendo, né? Ô É Paulo, verdade. você mora em Porto Alegre, Isso, moro em Porto Alegre. tá? E como você está, Paulo, e como está a pandemia aí, como que você vê a sua região lidando com a situação? Olha, eu acho que até o Rio Grande do Sul, em termos de Brasil, pelas classificações que aparecem, eu acho que o nosso governo fez um bom preparo e está batalhando em termos de manter, está num nível bom, tanto a prefeitura como o Estado, né? E criaram um sistema que, até pelo que eu entendi, é um sistema que está sendo estudado nacionalmente, um sistema de bandeiras, né? Que tem cores pelas regiões, amarelo, laranja, vermelho e preto, e pode abrir coisas e permitir saídas à medida que esteja nessas bandeiras que mudam ou são reavaliados toda semana, né? Então, por exemplo, Porto Sim. Alegre, nós estamos na bandeira laranja, mas já foi avisado que, com alguma liberação que houve, está havendo um crescimento no uso de leitos de UTI, e que, se não houver uma Uhum. mudança, nós vamos acabar indo para o vermelho, ou seja, vai ficar mais restrito. Então, é um Certo. pedido, né, de que a população tenha o cuidado para que diminua o distanciamento, aumente o distanciamento social, né, para que a gente não tenha que Uhum. ficar mais restrito do que está. Sim. Sim, parece que é uma saída inteligente, né, que o governo aí está aplicando e vários outros lugares também, até fora do Brasil, né, de ir colocando cada região num patamar. E o pessoal tem respeitado. É variado, né? Porque as pessoas, já estamos no terceiro mês, né? As pessoas começam a ficar indóceis para sair, É, ainda mais que, vamos dizer, é uma ameaça invisível, né? Tu só sabe sim, cada manhã quando tu ouve o número de mortos e coisas assim. Então, às vezes, as pessoas desacreditam, só quando é, começam a ver, ou quando ocorre próximo, né? sim. Então, o Rio Grande do Sul ainda não é um local que nós tenhamos, como em outros países, outros estados do Brasil, com muitas mortes. Tem havido, mas ainda Uhum, não está um número grande. Mas se considera que está havendo um crescimento, né? E como nós estamos uhum. praticamente entrando no inverno, então se imagina que vai ocorrer mais casos ainda. É. O Paulo, você falou uma coisa que eu acho que dá até para a gente introduzir nesse tema de hoje,
que você falou desses 3 meses, né? Eu tenho ouvido nas nossas reuniões do Conselho Internacional de psicólogos de outros países terem essa sensação, porque os estudos do comportamento, os estudos psicológicos estão sendo feitos agora, né, no meio da crise. Mas eles têm a sensação de que esse período de 2, 3 meses de isolamento é meio que o que o ser humano meio que está suportando, né? O pessoal está ficando meio já indócil, como você falou, né? É o que parece, né? As pessoas estão com uma dificuldade muito grande fazendo festas, que a polícia tem que acabar com as festas e coisas assim, né? E é aquilo também, eu acho que se nós pensarmos até em termos de logoterapia, a importância da questão da responsabilidade individual e social, né? O que eu faço não me afeta só a mim, afeta os outros. Essa é a questão que a gente tem que considerar, né? E que está ocorrendo. E também é uma situação muito nova, nós nunca tivemos uma situação, pelo menos no período em que eu vivo, que já são 70 anos, eu nunca vivi uma coisa desse tipo em que todo mundo ficava restrito. Às vezes acontecia uma ou outra coisa, já tivemos vírus e outros problemas sérios no Brasil, né? Mas geralmente era restrito, não afetava todo mundo. E hoje é algo que afeta todo o Estado, todo o Brasil e todo o mundo. Quer dizer, uma coisa extremamente nova que está envolvendo todos nós. Isso é muito surpreendente. É lógico que todos nós estamos inseridos nisso, e até para nós, como psicólogos, logoterapeutas, você também trabalhando, né, na universidade, como professor, como acadêmico, é uma novidade também. Como que vamos estudar isso, né, se estamos tão inseridos nessa realidade? É um desafio para a psicologia também, né? Claro. Deixa eu só fazer um comentário. Na verdade, eu estou aposentado na universidade agora, né? Sim. Então, na universidade, eu já não estou dando mais aula. Eu estou dando aulas nos vários cursos que nós temos, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos um curso também de especialização em logoterapia, né? E nesse final de semana, por exemplo, nós vamos estar tendo sábado e domingo, vamos estar tendo o nosso módulo. Nós só interrompemos um mês e depois começamos a experimentar isso, que nós nunca tínhamos feito, porque o nosso módulo é presencial, né? Mas também em outros lugares. Semana passada, retrasada, eu vi até entrando há pouco uma pessoa que fez aula comigo nesse módulo que eu estava lá em Salvador, estando em Porto Alegre. Isso é coisa muito engraçada, né? Então, fantástico. A gente continua, foi se adaptando, como tu disseste, né? A gente vai se adaptando à novidade também. Eu não atendia por online, né? E agora só tem como, para manter isso, só atendendo realmente as pessoas online. E esse é mais fácil, inclusive, porque o WhatsApp vídeo é uma beleza, é muito fácil, né? Os outros são um pouquinho mais complicados, até porque o cara já conhecia esse, né? Então... Exato. Esse tema que você fala, Paulo, da responsabilidade, né? Assim, e muitas vezes o medo, né? E o Cláudio Garcia falava com a gente também na outra live, né? Sobre muitas vezes a gente utiliza o medo como justificativa de um comportamento que não é o melhor comportamento, né? Então, a responsabilidade faz a gente superar esse medo, né? Porque é esse olhar para o outro, né? Com certeza. Há pouco eu estava relendo aquele caso simples que o Frankl apresenta na Primeira Guerra Mundial, em que, dentro daquelas coisas que tinha muito na Europa, e tem ainda, e no Brasil também, né, a questão de preconceitos, e lá era muito acentuado o preconceito contra os judeus,
e um coronel, estavam na guerra, um coronel estava comentando com um subordinado dele, mas que era médico, né? Dizendo para ele, tu tá com medo, né? Isso é uma prova de que a raça ariana é superior à raça semítica, né? No caso do judeu, porque tu tá com medo e eu tô aqui na guerra junto contigo e eu não tô com medo. E aí o Frankl, de certa forma, uma anedota, né? E que o médico respondeu, se o senhor tivesse o medo que eu estou tendo, o senhor já teria saído correndo, coisa que eu não estou fazendo. Né? E aí entra bem dentro do que está dizendo, né? Que a nossa questão é que nós devemos poder suportar essas condições, né? Lidar com elas bem, nós não podemos dar vazão a tudo que nos vem, ao medo ou ao instinto, né? Ou como justificativas do nosso comportamento. Que, como o Frankl diz, né? Na verdade, não são as condições que determinam o que nós vamos fazer, são as decisões que nós tomamos frente às decisões. Né? Então, aqui, o caso da pandemia é isso, bastante, né? O que nós decidimos fazer frente a isso, o nosso desejo de sair, que é grande, né? Dar uma volta, passear, né? Então, o cara tem que se limitar nesse momento exatamente para começar salvando vidas, né? E para ter um futuro, né? Porque senão nós vamos acabar com o futuro de muita gente. Sim. Eu acho que é excelente essa história que o Frankl conta, né? Porque ilustra esse sentimento que, não só o sentimento, mas a concepção do que é lidar com as emoções, né? Eu posso ter o medo, que é algo natural, mas a forma com que eu decido agir diante desse medo que é a grande diferença, né? E aí essa grandeza que pode surgir, o ser humano pode crescer nesse momento, lançando mão desses valores, né, Paulo? Exatamente, é o que o Frankl diz, né? Às vezes, nós estamos vivendo uma tragédia, assistindo uma tragédia e buscando não ocorrer uma tragédia pessoal conosco, né? Então, realmente, é uma situação muito difícil, isso ninguém discute, essa questão, né? E aí que entra, eu acho que aquela frase que todo mundo conhece do Frankl, que fala da grandeza do ser humano, quando ele é capaz de transformar uma situação difícil, às vezes uma tragédia, no que ele diz, num triunfo humano. Quer dizer, eu poder resistir ao meu desejo de sair, ao meu desejo de ir à festa, ao meu desejo de não usar máscara, que me sufoca, né? Porque eu sei que isso eu preciso fazer. Né? Entra bem dentro daquilo, né? Não é sempre o que eu quero fazer, mas muitas vezes eu tenho que ver o que eu devo fazer. Exato. Sim. O Paulo, quando você... esse livro, né, que a gente está usando como tema aqui, o título do seu livro, que você organizou junto com a Olga, Finitude e Sentido da Vida, esse tema vocês vão tocando em cima da tríade trágica, né? Sim. Você pode elaborar um pouquinho para a gente? Tá certo. Esse é um livro, na verdade, que foi inicialmente organizado pela Olga, foi publicado em espanhol, e depois eu propus para ela, vamos publicar ele em português. E ela concordou, né? E, na verdade, nós publicamos ele em 2 volumes. Por 2 questões. Uma primeira, esse primeiro volume aqui foi lançado no Congresso aqui em 2014, né, que foi em Porto Alegre, Congresso Brasileiro. E eu que estava traduzindo isso, mas eu não consegui traduzir todo o livro. Né? Então eu digo, não, eu quero lançar no Congresso, né? E também tinha outra questão, que a versão em espanhol era muito grossa,
e para conseguir colocar todos os artigos, que eram 13 artigos, ficava com letras muito pequenas. Então, nós acabamos optando não por fazer em 2 volumes, que a gente pode tanto lançar no Congresso como estava previsto, e também traduzir com mais tranquilidade, né, para não fazer muitos erros. Então, são muitas pessoas de vários lugares. Tem da Argentina, da Colômbia, da Nigéria, eu do Brasil, da Espanha, né? Então, várias pessoas que foram abordando essa questão da finitude e elementos da tríade trágica, ou a culpa, ou o sofrimento, ou a morte, né? Em diversos tipos de situação. Tá? Eu, inclusive, no segundo volume, até eu trabalho outra questão, que era uma temática que eu trabalhei bastante na Espanha, que era com pessoas que tinham perdido seus cônjuges por câncer. Né? Então, nós fazíamos um grupo trabalhando com eles, e eram geralmente pessoas de mais idade, que se tinham filhos, os filhos já tinham ido embora, ou às vezes não tinham filhos. Então, praticamente, essa morte da pessoa, ela meio que se sentia, minha vida acabou. Né? Então, lidar com isso, e dentro disso, eu sempre digo, a logoterapia é uma teoria que colocou como um dos pilares dela a questão do valor de atitude frente a essas situações da vida que nós não podemos mudar. Tá? As outras teorias também, com certeza, trabalham o sofrimento, né? Mas a logoterapia é uma que coloca um dos pilares, dos 3 pilares da logoterapia. Um deles é exatamente esse, né? De ver a possibilidade de encontrar sentido no sofrimento, na culpa e na morte, da qual todos nós queremos escapar, mas não tem jeito. Nós vamos encontrar ela em algum momento, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, né? E a gente tem que se reconciliar com essa realidade. Por exemplo, os estoicos diziam que, na verdade, viver é aprender a morrer. Que nós temos que passar a vida inteira aprendendo para realizar a última experiência que nós vamos ter, que é a morte. Então, é um livro que vai elaborando em várias temáticas, né? Um capítulo deles, inclusive, é bastante interessante, que está no segundo volume, toca algo que eu estou fazendo bastante agora. Um dos meus trabalhos voluntários é com um grupo de pais e mães que perderam os filhos aqui em Porto Alegre, na Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, que é uma mãe que há 20 anos perdeu seu filho num acidente de trânsito, e ela criou uma fundação que busca evitar que isso aconteça. E se acontece, busca dar consolo e ajuda aos pais. Né? Então, na verdade, tem 2 artigos bastante interessantes, porque um dos primeiros trabalhos que nós temos lidando com luto é exatamente do Freud, né? Luto e melancolia. E o Freud ali, inovador, com certeza, né? Traz muitas coisas, mas ele trazia algo que hoje alguns teóricos pensam bastante diferentes. Né? Por exemplo, o Freud dizia que nós deveríamos, que a pessoa que morreu, o ente querido, o filho, enfim, né, era o nosso objeto libidinal, onde nós colocamos a nossa energia. Né? Então, quando ele morre, nós deveríamos tirar isso e dirigir a um outro objeto, que tem a sua lógica. Né? Mas, por exemplo, com pais e mães com quem eu trabalho, tem um artigo que é de uma italiana, a De Luca. É muito interessante porque ela fala de uma outra visão, do que ela chama o luto, o vínculo continuado. E ela propõe bem diferente, nada de tentar desligar, esquecer, não pensar nesse ser que morreu. Porque, por exemplo, no grupo que nós trabalhamos, se eu fizesse a besteira de propor isso, eu talvez apanhasse o grupo. Porque eles têm uma visão completamente diferente. Para eles, na verdade, é um consolo,
poder falar com o filho, com a filha, e eles dizem, a gente aqui é meio louco. Eu falo com ele que ele morreu, eu sei que ele morreu, mas eu falo com ele. E mais, ele me responde. Né? E claro, obviamente a gente sabe que não é uma loucura, quer dizer, eles estão imaginando um diálogo que é consolador. E nesse sentido a De Luca colocava, é completamente diferente, não é querer tirar o vínculo que havia, por isso que ela chama de o vínculo continuado. E eles fazem muito isso. Né? Transformam os filhos até em mentores em momentos de dificuldade. Diz, meu filho, o que tu acha que eu deveria fazer? Né? Então tem conversas com eles, escrevem coisas, e a gente vê que isso é um consolo. Então, às vezes, se o cara não tem o cuidado de ver como a pessoa lida com a situação, de repente eu tento trabalhar dentro de uma teoria que vai fazer mal para essa pessoa. E eu tenho visto essa ideia do vínculo continuado, com certeza, para esses pais, é muito melhor, eles não querem esse desligamento. Eles sofrem com a morte, não tem como não sofrer. Né? Na morte, não sofrer. A única questão e é isso que a gente trabalha com eles, é seguindo o que o Frankl diz, apesar de tudo, dizer sim à vida. Então, como descobrir caminhos, né, de lidar com esse sofrimento, atenuar ele, encontrar outros sentidos possíveis aos quais se dirigir, sem que aquilo seja um sofrimento continuado. Nós, até hoje, a semana que vem, nós começamos a trabalhar através do Zoom com esse grupo, que ele, na verdade, nós estamos trabalhando com vídeos que nós estamos produzindo, colocávamos no WhatsApp e eles faziam comentários. É uma outra psicóloga e eu que trabalhamos. Então, a gente estava trabalhando dessa maneira. E agora nós vamos começar. Foi feito um trabalho todo para ver quem conhecia, né, para eles também aprenderem e a gente poder fazer novamente as reuniões. Então, uma das coisas que nós estivemos tratando, que eles levantaram, a dificuldade das datas. Quando se aproxima a data, agora o mês que vem é a data que ele faleceu, agora é o Dia dos Pais, agora é o Natal. Então, isso é sempre um sofrimento. Né? E, pela experiência que a gente teve, até aproveitando o que eles já trouxeram, porque eles são uma riqueza em termos da troca que fazem, eu trabalhei aproveitando um pouco da questão, não exatamente da intenção paradoxal, mas usando a questão da intenção paradoxal no sentido seguinte, por que ele sofre? Mês que vem, dia 18, é o aniversário de morte do meu filho, ou é o aniversário que ele faria o aniversário dele, né? Então já é um sofrimento, falta uma semana, falta 2 semanas, e aquilo eles mesmos traziam que era um sofrimento total. Alguns deles lidaram como? Eles lidaram dizendo assim, é um dia como qualquer outro, eu não tenho que ficar fazendo isso, pensando, eu vou levar minha vida normal. Mas teve alguns, e a gente começou a estimular que fizessem isso, que começaram a fazer coisas diferentes. E eu coloquei isso num dos meus vídeos, chamando a atenção que era, vamos dizer, uma receita, um remédio que eles mesmos tinham inventado, mas que tinha base na logoterapia. O que fez uma mãe quando se aproximou o aniversário do filho dela? Claro, triste, porque estava aquilo. E ela pensou, meu filho era um guri muito alegre, ele gostava de festa, ele gostava de ajudar as pessoas, ele gostava de alegrar os outros. Aí ela resolveu da seguinte maneira, eu vou fazer uma festa de aniversário, mas claro, meu filho não está aqui. Para quem que eu vou fazer essa festa? Eu vou causar alegria para as outras pessoas, como ele gostava de causar. Então ela combinou com uma creche, uma região carente aqui de Porto Alegre, conversou com a diretora, que ela ia fazer uma festa para aquelas crianças. Então queria saber quantas crianças eram, e ela fez questão de fazer o que nós aqui chamamos de negrinho, mas você chama de brigadeiro, né, docinhos, cachorrinho, balão, pipoca. Ela fez tudo, arrumou tudo, e foi lá e levou e fez a dita festa.
Então, o que ela estava fazendo? Em vez de ficar naquela expectativa pesarosa, vai chegar o aniversário do meu filho, o que eu vou fazer, o que eu vou desenhar, como que eu vou montar a festa, e organizou tudo. Então, houve uma mudança de expectativa, que dá para dizer que é como se fosse uma intenção paradoxal, que ela fez sozinha, ela inventou sozinho isso, né? Mas eu tenho estimulado, olha, façam exatamente esse tipo de coisa, organizem coisas boas para esses momentos, né? E ela fez a festa, depois contou no grupo como ela tinha ficado feliz de ver aquelas crianças felizes, né? Como tinha sido bom para ela, ela passou um dia muito bom, e depois teve uma coincidência interessantíssima, que a diretora, no fim, perguntou por que ela estava fazendo aquilo. E aí ela contou que era porque o filho dela tinha morrido. E aí a diretora contou para ela que o filho dela também tinha morrido, né? E as duas se abraçaram e choraram pela tristeza de terem perdido seus filhos. E, ao mesmo tempo, comemoraram que teve aquela alegria, né? Então, foi uma mudança de expectativa. Em vez de fugir daquilo que está vindo, né? Um outro pai, em resposta a isso, ele postou um vídeo dizendo, o que eu faço? A minha filha era uma pessoa também muito solidária. Ela era uma doadora de sangue, ela doava sangue. Então, quando chega o aniversário dela, eu vou lá e dou o sangue. E eu me sinto bem, porque eu estou fazendo bem, e eu sei, e ele é uma pessoa religiosa que acredita, eu sei que a minha filha vai estar me vendo e vai estar batendo palma para mim, dizendo, isso mesmo, pai. Então, é uma mudança de expectativa de lidar com a dor. É claro que a dor não desaparece, mas muda completamente, né? Então, são maneiras de lidar com situações trágicas e que eu digo, o Frank, ela com certeza aprovaria, né? Porque eu tenho que continuar vivendo a minha vida, eu tenho que celebrar ela, e se eu volto a sentir como ela estava sentindo alegria por dar alegria para os outros, né? E como uma homenagem para o filho, a dor dela diminuía. Exato. Fantástico esses exemplos e todo esse trabalho que você traz, Paulo. E me faz pensar em várias coisas, né? Eu perdi o meu pai, né, há 2 anos, mais de 2 anos, e eu acho que todo mundo que já perdeu alguém sabe que não dá para fugir disso, né? Essa fuga desse sentimento real, ela realmente não faz bem. Mas quando a gente traz essa memória, e é como se nós continuássemos o sentido dessa existência, né? Essa existência que continua presente em nós, nas nossas memórias, né, no amor que temos por essa pessoa, né? Aquele momento que Viktor Frankl fala, que ele está no campo de concentração e que ele ajuda ele a sobreviver quando ele lembra da esposa dele, mesmo sem saber se ela está viva ou não. Né? Então, essa memória, eu acho que ela é importante porque além de sofrermos pela perda, nós também reencontramos ou aumentamos ou ampliamos o sentido da nossa própria existência, né? Como você está falando de tantos exemplos que deram sentido para esses pais, né? Sim, sim. E muitas vezes eles trazem coisas como nós cuidamos, tanto a psicóloga como eu, a gente não traz assim muitos conceitos teóricos, a gente vai trabalhando com o que eles trazem, né? Dentro das nossas orientações, que a dela é diferente da minha, mas a gente usa os conceitos. Eu, por exemplo, estou sempre atento aos conceitos da logoterapia quando surge uma coisa que dá para trabalhar sem eu precisar dizer os conceitos da logoterapia, né? E é muito interessante, uma mãe, eu lembro, ela falando sobre o grupo e a importância de eles poderem compartilhar. E ela disse exatamente assim: a dor nos faz crescer espiritualmente. Tá? E o fato de nós compartilharmos a dor diminui.
Né? Então, é bem que a gente sabe que é um mecanismo quando a gente pode contar para o outro, só contar já me ajuda, né? Então, esse grupo tem um grande valor exatamente por isso. Né? Poder compartilhar com aquelas pessoas que passaram pela mesma coisa. É completamente diferente tu contar para uma pessoa que não passou, né? Há pouco tu estava falando da morte do teu pai, né? Eu também já perdi meu pai, né? E muitas vezes é um consolo pensar, eu consigo pensar muitas vezes o que meu pai me diria sobre tal situação. Tá? Exatamente. Era uma pessoa muito ponderada e eu consigo imaginar, ele de repente me diria isso ou aquilo, né? Então, a gente tem essas pessoas que a gente gostou dentro da gente. Então, em vez de a gente ficar chorando, que se for, claro que a gente queria que eles estivessem, mas ainda poder aproveitar deles que estão dentro de nós. Isso é fantástico, né, Paulo? Porque transcende esse materialismo, né? Essa ideia que leva para um fatalismo, né? Que aumenta até o medo, porque a morte muitas vezes é vista como o fim de tudo. E não é esse fim de tudo, porque, como nós estamos falando, ainda que eu morra, se há alguém que me ame, ou se eu semeei o amor, parece que mesmo depois que eu morrer, alguém vai se lembrar de mim em algum momento e a minha vida ainda vai fazer sentido mesmo depois. Né? Ou a gente pode utilizar a frase do Frankl, que eu gosto muito, quando ele diz que a melhor maneira de ser é ter sido. Porque se eu já fui, aquilo está guardado no passado. Ninguém mais me tira. Se eu penso em fazer, ótimo, eu devo planejar se aquilo tem sentido, mas eu ainda não realizei. Então essa frase é muito interessante. A melhor maneira de ser é ter sido, porque está guardado no passado, que ele fala dos celeiros no passado, né? Também tem uma coisa que eu gosto muito do Irving Yalom. O Irving Yalom nós sabemos, um terapeuta existencialista, não logoterapeuta, mas existencialista. Ele cita às vezes o Frankl, né? E ele tem uma frase que eu gosto muitíssimo da frase, porque ele diz, tu estava falando da questão da morte, né? Ele diz, o fato físico da morte nos destrói, mas a ideia da morte nos salva. Então eu gosto de fazer as pessoas, dos cursos principalmente, refletirem. Por que a ideia da morte me salva? A ideia da morte me salva porque quando eu penso e eu guardo essa consciência que a nossa sociedade é uma sociedade negadora da morte, não quer falar da morte, né? Quando eu tenho isso presente, eu começo a pensar, peraí, se tem coisas importantes para mim fazer, eu não sei quanto tempo eu tenho. Então vamos começar. Né? Eu comecei a fazer há pouco tempo uma brincadeira que eu tenho repetido. No começo meu filho reclamava, um dos meus filhos reclamava de mim, porque eu estou com 70 anos. Eu venho de uma família que todos os homens morreram do coração e morreram cedo. Meu avô morreu antes de meu pai casar, portanto eu nem conheci. Meu pai morreu com a minha idade. Então eu já digo, bom, eu já estou sendo um sobrevivente. Meu irmão morreu com menos idade do que eu, meu irmão mais velho. Né? E eu sempre comecei a brincar que eu era o próximo da fila. Mas eu brincava, eu não imaginava. E há um ano atrás eu tive um infarto. Né? Então foi uma situação assim, uau, tá aí, né? Tá mais próximo do que eu pensava. Eu estou bem, né? Mas, enfim, foi um aviso. E aí eu comecei a brincar. Bem, eu tenho mais 5 anos. Aí meu filho, pô, pai, para com isso, o que é isso? Eu digo, não, eu vou trabalhar considerando que eu tenho 5 anos de vida, e que já é bastante, considerando meu irmão, meu pai e meu avô. Então, o que eu quero fazer nesses 5 anos? Então, bom, eu tenho que começar a fazer e com pressa, porque tem muita coisa que eu quero fazer. Né? Então, na verdade, eu vejo isso não como uma coisa, não me incomoda essa ideia, na verdade me ajuda até eu me mexer
e não deixar para depois, porque eu já estou muito velho para deixar as coisas para depois, né? Então tem que fazer, sem deixar, obviamente, de aproveitar a vida, porque a contemplação da morte, primeiro, não deve ser contínua, né? Porque nós devemos pensar na morte como o limite, que o Frankl diz, o limite infranqueável de todas as nossas possibilidades. Mas também não podemos ficar pensando, nós temos que ver a vida, né? Esse limite só é importante para me dizer, bem, se tu quer fazer tudo isso aí, começa, dá, decide o que tu vai te dedicar para conseguir fazer, né? Então, eu acho que também são maneiras de a gente poder ver a vida, e nisso, às vezes, os nossos familiares nos ajudam. O meu pai tinha uma atitude muito saudável com relação à morte. Ele frequentemente dizia, quando eu morrer, e às vezes a gente questionava, pô pai, mas nós crianças, ele dizia, e quando a gente um pouco reclamava, ele dizia, mas todo mundo vai morrer. Então, era uma atitude assim saudável, normal de falar. Eu acho que nesse sentido, pelo menos conscientemente, eu acho que eu incorporei isso. Então, não me incomoda pensar na morte. Eu não queria que ela viesse, eu quero que os 5 anos que eu fixei sejam 10 ou mais. Né? Mas, enfim, vou trabalhar para realizar os sentidos nesse período. Já é o suficiente. Exato. É fantástico. E falar da morte não vai apressar a morte chegar, né? A morte não está aí esperando a gente falar o nome dela para ela vir, né? É importante falar. Exatamente. O Irving Yalom tem uma escalinha que ele fez no livro Psicoterapia Existencial, que eu tenho usado muito, não só com os alunos de logoterapia, mas com clientes, como um instrumento clínico, não é exatamente um teste. Porque as pessoas vêm, eu trabalho com pacientes, pessoas idosas, com todo tipo de paciente, mas tenho várias pessoas com doenças graves, pessoas já idosas que começam a dizer, bem, agora a minha vida, né? Vem essa perspectiva de ter pouco tempo. E às vezes tem pessoas que vêm, eu tenho medo de morrer. Né? Um medo compreensível, todo mundo tem, no mínimo um temor. E o Yalom tem uma escalinha que ele... Escalinha não, ele, na verdade, foi perguntando para as pessoas qual era o temor que elas tinham, e ele fez lá uma escalinha de temores, e ele pede, são 7 razões para a pessoa ter medo da morte, desde, por exemplo, o processo de morte pode ser doloroso, ou se existe uma vida depois da vida, eu tenho medo do que vai acontecer lá, né? E a pessoa tem que dizer quais são os temores principais dela, do que ela tem. Né? E aí eu vejo, não é uma coisa da logoterapia, é da linha existencial do Yalom, mas eu vejo com muito sentido, porque ali tem muitas declarações que dá para ser trabalhado dentro da logoterapia e, principalmente, concretizar o medo da morte. Qual é o medo? Né? Porque às vezes as pessoas, eu tenho medo da morte, mas medo de quê exatamente? Né? Aí quando tu consegue concretizar e depois ir discutindo com a pessoa cada uma daquelas coisas, e cada uma delas dá para fazer algo sobre aquilo, né? Então ir conversando, e só o processo de ficar trabalhando isso, conversando com uma pessoa que tem medo da morte, tu já está criando distanciamento, porque tu conversar sobre a morte faz com que a pessoa tenha que olhar para aquilo que ela está trabalhando, né? E mais, se ela concretiza, ela diminui o medo. Né? Eu costumo dizer que nem quando a gente era criança e tinha medo do escuro e de repente tinha visto algum filme e começava a imaginar que o monstro está embaixo da cama. E a gente não tinha coragem de acender a luz e olhar se o monstro estava ali embaixo. O que acontecia? A gente ficava cada vez com mais medo. Então eu preciso enfrentar o medo e ver, não tem monstro nenhum, mas se eu continuar não acendendo a luz e não olhando para baixo da cama, ou seja, não olhando o meu temor à morte, eu não vou lidar com ele. Né? Exato. E tem essa ideia também, né, Paulo, de um grande medo. Eu já vi alguns estudos dizendo que o maior medo de muitos é não ter feito o que deveria ter feito. Sim. É ter se sentido responsável pelo ruim que aconteceu. Né? Sim. Sim. E aí entra... Né?
essa questão, puxando para essa coisa da tríade trágica, né, do sofrimento, da morte e da culpa, né? Essa culpa ela serve Sim, para movimentar, para mobilizar para a responsabilidade, né? sim, sim. Essa questão o próprio Frankl diz, e vários estudos mostram, que quanto mais eu realizei na vida e quanto mais sentido eu tenho na vida, menos medo eu tenho da morte. As pessoas que têm mais medo da morte são aquelas pessoas que olham um pouco a vida e não estão satisfeitos com o que fizeram. Aquelas pessoas que Exato. estão mais satisfeitas, pode ainda, não quer dizer que estão dizendo, que bem que a morte está vindo, mas elas olham a sua vida e de repente tem aquela sensação que o Frankl diz, meu celeiro está cheio, ou eu enchi bastante, tem mais espaço, mas eu enchi bastante. Então a pessoa tem uma sensação assim de, bem, eu fiz bastante, eu completei de repente o meu trabalho. Na minha tese de doutorado, inclusive, eu trabalhei com um instrumento que exatamente trabalhava essas questões de como a pessoa via a morte, né? E dava bem para correlacionar, eu usei também o PIL, que eu fiz na Espanha, lá estava padronizado, né, normatizado para a Espanha, dava para comparar nesse instrumento o tipo de temor que eles tinham da morte com o sentido de vida. Então, dava para ver, evidentemente, aquelas pessoas que tinham no PIL uma alta pontuação, elas tinham um temor da morte, porque esse outro instrumento que eu usei, era um instrumento que olhava a morte, várias maneiras de ver a morte. Uma visão mais ou menos neutra, que é considerada mais adaptativa, né? Eu não dou boa-vinda à morte, mas tudo bem, é um fato natural, eu aceito. É as pessoas melhores, né? Tem outras pessoas que, na verdade, temem a morte, né? E tem o horror dela, então elas estão muito assustadas. E outras pessoas que veem a morte como uma libertação da miséria que é a vida. Para elas tudo é ruim na vida, então, bem, morrer no fim é uma libertação, né? Então, dava para ver muito bem que a aproximação à morte, que esses autores diziam a neutra, estava bastante relacionada com um alto sentido da vida. E os outros tipos de aproximação à morte, que é menos adaptativas, eram exatamente as pessoas que tinham no PIL menor pontuação. Ou seja, realmente, se tem menos medo da morte quando se tem mais sentido na vida. Fantástico. E você me faz lembrar de novo daquela ideia que Frankl fala da vida como missão. Porque se eu encaro a vida como essa missão, como você mesmo disse, vou viver mais 5 anos e o que eu vou fazer, né? Então, você está encarando a missão. E aí você pode olhar para trás e dizer missão cumprida, né? Nesse ter vivido. Né? E essa é a satisfação. Não, corretíssimo. Ou, no mínimo, a minha missão não está cumprida, mas eu estou trabalhando nela. E uma coisa que ocorre, não com todos, mas algumas pessoas idosas ou pessoas doentes, elas entram naquilo de agora não adianta mais, agora eu já estou muito velho, agora eu já estou muito doente. Então, pioram o seu sofrimento, além do sofrimento que é a doença, que às vezes tem dores ou incômodos, né? E mais, a morte está mais próxima do que eu pensava, né? Elas ainda sofrem porque não se sente realizado. E o Frankl sempre disse que para ter saúde mental, tu tem que ter sentidos. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que trabalhar com essas pessoas para ajudar elas a ver que tem possibilidades de sentido, e o Frankl diz isso, né? Até o último alento da pessoa, ela tem que cumprir sentidos, né? Porque daí ela tem uma missão, como tu está dizendo, ela tem uma sensação de estar sendo útil, de que ela está fazendo o que é importante, porque só tem sentido se ela considera importante, e aí ela vai se sentir bem em fazer isso. Então, muitas vezes a gente trabalha com coisas muito pequenininhas com essas pessoas, mas espera aí, isso aqui tu não pode fazer? Mas eu já estou muito velho, mas tu não pode fazer? Eu poderia. Exato. Mas então, se tu queria fazer antes,
Por que tu vai deixar de fazer só porque tu tá velho? Ou só porque tu tá doente? Não vai ser e aí aproveitando as palavras do Frankl, né? Não vai ser uma vitória maior ainda, tu tendo dificuldade e lutando para fazer aquilo que tu queres fazer? E quando as pessoas conseguem fazer, às vezes são coisas muito simplesinhas, né? Elas ficam satisfeitas. Quando eu estava fazendo meu doutorado, na Espanha, nos primeiros tempos, eu tinha mais tempo, era mais só os cursos, né? Não tinha tanto trabalho de escrever ou analisar as coisas. Eu fui voluntário na Associação Espanhola contra o Câncer. Eu trabalhei dentro da área de câncer, né? E um dos trabalhos que se faziam, eles têm um sistema muito bom. Eles vão visitar os pacientes que estão naqueles estágios, que foi feito tudo que medicamente era possível, não tem mais nada para fazer, né? A pessoa volta para casa, vamos dizer, a esperar o desfecho daquilo, né? Se as pessoas são deixadas sozinhas, aquilo é um desespero tanto para ela como para a família, que não sabe como lidar com aquilo. Quando não ocorre uma demandada praticamente da família que não quer estar perto daquela pessoa que está próxima de morrer. Então, lá, o médico, o psicólogo, a enfermeira, um terapeuta ocupacional visitava semanalmente, de acordo com uma tabela lá, visitava esses pacientes, né? Então, a gente tinha a oportunidade de estar com pessoas. A grande maioria sabia que estava nessa condição e, portanto, tinha pouco tempo de vida. Então, trabalhar com essas pessoas e buscar que elas mantivessem a ideia de que elas podem realizar coisas, né, é muito importante. É bem verdade que algumas tinham uma coisa de negação muito forte e era difícil de trabalhar com essas pessoas. Mas eu trabalhei com um paciente que me marcou bastante, porque era uma pessoa que estava... Eu comecei a atendê-lo quando ele ia fazer uma cirurgia, era a última cirurgia que ele ia fazer, e ele já estava meio desesperado, porque ele estava achando que estava muito ruim. E até num primeiro momento, a psicóloga e eu trabalhamos com ele, não, peraí, se os médicos estão te dizendo para fazer, é porque há realmente alguma possibilidade, né? Foi muito ruim a ideia, porque os médicos tentaram fazer a cirurgia, né? E realmente abriram o paciente e fecharam de novo, não tinha mais nada o que fazer, né? E bem, ele foi para casa e eu aí continuei atendendo ele, né? Fomos trabalhando. E a gente pôde fazer uma série de coisas, ele sabia que era poucos meses que ele tinha, semanas talvez, né? Mas nós fomos trabalhando exatamente dentro daquilo. Nós não sabemos quanto tempo ele tem. Então, nós tínhamos que pensar em coisas que ele ia fazer no dia seguinte. O que ele ia fazer no dia seguinte? Então, dentro das possibilidades que ele tinha, ele era muito limitado, porque ele não podia comer mais, era só alimentação parenteral, ficava deitado, tinha muitos enjoos, então era muito limitado. Mas ele fez uma série de coisas, né, que ele foi fazendo e foi ficando satisfeito. Inclusive com a pessoa que ele tinha casado alguns meses antes, porque ele sabia que estava muito mal. E uma relação assim, na verdade era a faxineira dele, que ele tinha tido uma relação, né? Ele se envolveu, mas tinha um nível muito diferente, eles dois, né? Mas ele decidiu que ele sabia que quando ele morresse, a família ia deixar ela praticamente sem nada, apesar de eles terem uma relação, e ia ficar abandonado. Então ele fez questão de casar com ela, para isso, olha, né? Só. Mas os dois tinham uma questão de que os dois sabiam que ele ia morrer, mas os dois pensavam que o outro não sabia. Então eles sofriam muito, porque a gente trabalhava com os dois, a gente ouvia os dois dizendo, né, isso. E eles não podiam nem ter o consolo de poder falar abertamente. Então viviam uma máscara, tentando não fazer o outro sofrer. Então a gente foi trabalhando para eles conversarem, eles realmente conversaram e no fim deu para conversar, né, que isso ia acontecer.
né? E de que, por exemplo, essa pessoa, que era uma pessoa muito simples, frente a ele, que era uma pessoa muito estudada e coisa, ela dizia que ficava muito feliz de poder estar ajudando ele a passar por aqueles momentos, né? E ele feliz de estar apoiando ela, né? Então, Olha são que coisas fantástico. assim. Dentro da Exato. logoterapia, o que a gente tem que fazer é ajudar a pessoa a encontrar sentidos quando ela pensa que não tem mais sentido. Sempre tem sentidos. E sempre tem sentido. E a vida, ela não termina, né? Esse aprender a viver com a morte, né? A vida não termina, essa missão não termina enquanto a gente não morre, mas enquanto não morremos, podemos viver plenamente, né? Ô, Sim. Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos mais 5 minutos, o tempo voa, e eu não Voa. quero, eu não quero passar sem oferecer aqui para o pessoal a informação mais sobre o livro. Então, esse é o primeiro, né? É o primeiro desses 2 livros, né? Que é o Finitude e Sentido da Vida, a logoterapia no Isso. embate com a tríade trágica. E E esse esse é o aí é segundo. O segundo é o mesmo nome, volume 2. Ah, sim, excelente. E está na editora Evangraph. Na verdade, agora a Vozes vai estar vendendo em todo o Brasil esse livro, Maravilha. né? Mas também as pessoas, se querem, podem entrar em contato comigo, que podem também adquirir esse, como os outros 2 livros que eu tenho. E como entrar em contato com você, Paulo? Uma pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que talvez seja o mais fácil, que é o código Tá. de área aqui 51, e o telefone é 9-811 45677. Vou repetir. Certo. 51 9-811 45677. Na Ou, hora que eu salvar aqui o vídeo, eu vou deixar o telefone lá também gravado. tá certo. E também as pessoas podem, se for o caso, entrar em contato por e-mail, que é o meu sobrenome, cref.paulo@yahoo.com.br. Nós temos Também vou também deixar aí. nós temos uma página no Facebook, que eu até digo, é uma página muito incipiente, porque eu ainda, como nós estamos comentando, eu ainda sei muito pouco de informática, né? Mas, em todo caso, ali a gente põe alguma coisa dos cursos que a gente tem, e é fácil de localizar a página, porque é Logoterapia RS, ou seja, Logoterapia Rio Grande do Sul, RS. Maravilha. Fantástico. Paulo, olha quanta coisa que você falou e que eu acho que dá para a gente elaborar e pensar e dormir e acordar amanhã e ficar pensando nos exemplos, né, na profundeza dessa visão que a logoterapia nos dá, e eu acho que você apresenta e interpreta de uma forma excelente. Bom, nós temos aí mais 1 minuto, se você puder concluir ou quiser deixar uma mensagem. Bem, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a oportunidade, o convite que tu me fez, a satisfação de estar com as pessoas que te acompanham nisso, né? E eu queria fazer um pequeno comentário sobre a situação que nós estamos vivendo, né? Sim. Essa situação difícil. E eu tenho pensado muito, dentro desses projetos que eu digo que, bem, eu tenho 5 anos, eu também tenho pensado como vai ser depois que terminar a pandemia. E eu acho que é um bom momento de a gente começar a pensar. Por que não pensar que tipo de pessoa eu quero ser depois? Eu vou continuar sendo exatamente a mesma pessoa? Eu só vou, abril, agora eu vou para os shoppings, vou fazer compra, vou fazer festa, vou passear. Ou, além de fazer isso, claro, por que não? Né? Mas eu não posso aproveitar para decidir quais são as coisas que eu quero modificar em mim. O que eu quero ser diferente? Né? Tem uma frase que eu gosto sempre de citar, que é do Erich Fromm,
em que ele diz que a maior tarefa do ser humano é dar nascimento a si mesmo. Então, se nós pensarmos, uau, isso aqui eu posso considerar como que eu estou no útero. Eu estou pronto para o nascimento, daqui a um pouco, né? Vai haver um nascimento. Então, eu quero nascer como? E que pessoa eu quero ser? Né? Então, eu devo fazer projetos, mas não projetos que nem a gente faz na noite de mudança de ano. Eu vou fazer isso, aquelas boas intenções, né? Como a gente já teve 3 meses e vai ter mais algum tempo, por que não fazer projetos detalhados? Eu vou fazer isto aqui, e para mim fazer isso, eu tenho que primeiro fazer aquilo, eu tenho que fazer isso em tal data, de forma que quando eu saio daqui, eu tenho um planejamento para ser uma pessoa melhor do que eu entrei. Né? Paulo, enfim. Daqui 30 segundos o Instagram vai fechar a live, mas eu acho que você encerra com a melhor de todas as reflexões. Que pessoa eu vou ser depois da pandemia? É isso, né? Isso aí. E ver a pandemia como uma oportunidade. Como o Frankl sempre diz, todas as situações da vida são oportunidades. Vamos aproveitar essa. Para quê? Cada um faz o seu